Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin e nesse vídeo nós vamos dar uma dica, falar sobre uma técnica que todo ergonomista precisa dominar para conseguir desenvolver bem seus trabalhos. Será que você sabe qual é? Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso. É normal e até compreensível que toda vez que o ergonomista, o profissional está iniciando nessa área de ergonomia, ele vai buscar materiais, ele vai encontrar na internet alguma coisa para embasar os seus trabalhos e normalmente ele acaba caindo na utilização de alguma ferramenta de avaliação de postura, alguma ferramenta para avaliação de repetitividade, algum tipo de checklist, e não estou dizendo que isso não é importante. Isso é sim importante em um determinado momento da sua avaliação. Mas o que todo ergonomista precisa de fato conhecer é a análise da atividade ou ergonomia da atividade. Veja, quando a gente fala de ergonomia da atividade, nós queremos dizer justamente a compreensão do que as pessoas fazem na sua atividade de trabalho. Olha que simples, né? Entender o que as pessoas fazem no seu dia a dia de trabalho. Na verdade, parece simples, mas pode ser muito complexo, ao ponto que, se o ergonomista não conseguir identificar corretamente as variabilidades da tarefa, ele não vai conseguir identificar quais são as sobrecargas ou os motivos da atividade de trabalho que levam às sobrecargas funcionais. Quando uma empresa programa sua atividade de trabalho, eu tenho que produzir 1000 peças por dia, eu tenho que abater 80 mil frangos por dia, toda essa programação da sua produção, ela é feita com base em algumas coisas. Nos tempos que a empresa tem disponível, na quantidade de funcionários, no equipamento que a empresa dispõe para a utilização durante o trabalho. Tudo isso faz parte do que a gente chama de avaliação da tarefa. Quer dizer, como a empresa pensa esse trabalho. Só que em 99,9% dos casos, o que acontece é que essa tarefa, quando executada na prática, ela tem algumas variabilidades. Porque em determinado momento pode ser que uma peça está faltando, ou os tempos de produção acabaram sendo alterados, o produto é diferente, as interações entre as pessoas estão prejudicadas por conta do ruído, da temperatura do ambiente, muito quente, muito frio, enfim, surgem uma série de fatores, uma quantidade muito grande de variáveis e que afetam diretamente a qualidade do serviço executado. Entender o que as pessoas fazem na sua atividade de trabalho é tão importante para o ergonomista, é tão fundamental, que a partir dessa observação que ele faz, desse entendimento, dessa compreensão da atividade, o diagnóstico sai dali 90% formado. Tá? Muitas vezes, a partir do momento que a gente adquire uma prática e o nosso olho fica treinado para a identificação desses perigos, avaliação dessas variáveis presentes em cada uma das tarefas, nós identificamos exatamente aquelas situações que vão trazer sobrecarga, que vão causar desconforto às pessoas, que vão levar ao afastamento, ao aparecimento das doenças ocupacionais. E dentro desse processo de avaliação da atividade real de trabalho, a participação das pessoas é fundamental. Afinal, quem trabalha no dia a dia sabe exatamente quais são as dificuldades, sabe exatamente quais são as dores sentidas ao longo de uma jornada de trabalho. Então, se eu executo uma tarefa que é basicamente manual e ao final do dia eu sinto dor no ombro, é muito provável que essa região esteja entrando em sobrecarga justamente por conta dos movimentos repetitivos, de uma postura mal projetada, um layout que não está adequado, enfim. Aí nós chegamos às variáveis, mas o fato é que a atividade de trabalho está levando ao aparecimento das dores, está levando ao desconforto, às queixas e, consequentemente, a uma perda de produtividade, e o ambiente de trabalho ele acaba ficando mais carregado. As pessoas não trabalham felizes, elas não trabalham satisfeitas. Inclusive, só fazendo aqui um parênteses, vários estudos já demonstraram que a satisfação do trabalho não está diretamente ligada ao salário, aos ganhos percebidos pelas pessoas. É claro que o salário é um fator importante
para quando a gente vai avaliar a satisfação. Entretanto, na maioria dessas pesquisas, quando as pessoas são questionadas aos fatores que levam à satisfação, o ambiente de trabalho aparece lá em cima, o reconhecimento quanto às suas atividades, a possibilidade de crescimento na carreira, tudo isso vem antes de salário. Então, um ambiente de trabalho saudável, ele é propício para que as pessoas sejam mais produtivas. Ele é propício para que as pessoas adoeçam menos, que elas tenham menos doenças ocupacionais, lesões adquiridas no trabalho. É uma garantia? Não, mas existe uma forte correlação quanto a isso. É recomendável, portanto, que o ergonomista, ao fazer a identificação da sua demanda de trabalho, por que ele precisa realizar essa análise ergonômica, por que a empresa está precisando dessa documentação, é um atendimento legal ou é realmente um programa de melhoria, está pensando no bem-estar das pessoas. Uma vez identificada essa demanda, consiga fazer a avaliação exatamente do que a empresa, como a empresa pensa esse trabalho, que é justamente a análise da tarefa, e aí então a gente vai para o ponto principal do diagnóstico, que é essa análise da atividade. E aí nesse ponto, nós temos que pensar que essa análise ela é basicamente qualitativa em um primeiro momento, e só após eu realizar a avaliação qualitativa, eu passo para as quantificações quando elas são possíveis. Dentro dessa avaliação qualitativa, é fundamental, como a gente já comentou, que a gente envolva os trabalhadores nesse processo de análise. Isso é identificar realmente quais são as particularidades do trabalho que estão promovendo satisfação, aquelas que estão gerando dificuldades à execução da tarefa, se existe pressão, por exemplo, da chefia ou entre o grupo de trabalho, se o ritmo de trabalho é muito intenso. É muito importante que esses fatores sejam investigados sob a ótica do trabalhador, seja ele um trabalhador de nível operacional, administrativo, de gestão, não importa. O que a gente precisa é identificar justamente essas percepções. E quando a gente diz percepções, é justamente aquilo que ele sente, né? É aquilo que a pessoa está percebendo. Então, uma atividade que a princípio nós olhamos, observamos e ela parece muito ruim, na percepção das pessoas pode não ser. Assim como aquela atividade que a gente fala que a exposição é muito pequena, não parece uma sobrecarga biomecânica importante, mas quando nós conversamos com as pessoas, quando nós entendemos essa percepção, muitas vezes a gente identifica que aquele é um fator ruim e ele é preponderante no nosso diagnóstico ergonômico. Então, dentro dessa análise da atividade, nós vamos fazendo esse papel de investigação e aí, sempre que possível, nós vamos aplicar um método quantitativo, seja a avaliação biomecânica, identificando quais são as articulações que estão sendo mais solicitadas, seja com a aplicação de uma ferramenta, um método específico de avaliação, como uma ISO, um checklist, enfim, uma dinamometria. Você pode escolher, nós temos uma série de ferramentas, de instrumentos que vão nos auxiliar a fechar o diagnóstico e a complementar essa nossa avaliação da atividade, essa nossa análise da atividade. Mas volto a frisar, o ergonomista que não se dedicar a entender a atividade real das pessoas está fadado a errar. Nós vamos fazer um diagnóstico muito superficial, com base nas nossas observações, sem que as pessoas estejam envolvidas. E mais uma dica ainda, uma vez que a gente fecha esse diagnóstico e a empresa cria um plano de ação, sempre que eu consigo incluir as pessoas, tanto no plano de ação quanto posteriormente na validação das ações, em geral é um programa de sucesso. Porque as pessoas auxiliaram a pensar na solução, e aí quando essa solução é compartilhada por todos, ela tende a ser mais aceita pelo grupo, e quando essa implementação é feita, nós avaliamos qual é a efetividade, porque muitas vezes nós pensamos em uma solução ergonômica, nós pensamos em algo que vem para resolver uma situação de trabalho, mas que quando implementada, cria outras dificuldades. Então isso acontece muito, ou acontece algumas vezes pelo menos, e nós precisamos estar atentos a essas condições.
Porque uma vez que eu faço uma implementação, ela tem que trazer uma dupla melhoria. Ela tem que ser melhor para as pessoas, principalmente, e se possível também para a empresa, seja em termos de produtividade, em redução do absenteísmo, enfim, é uma estratégia ganha-ganha. Por isso nós devemos pensar essas soluções em conjunto, sempre que possível. E quando nós não temos essa solução do grupo, nós vamos buscar isso junto ao especialista, né? Seja para um projeto que vai ser desenvolvido, seja para uma nova linha de produção, o layout adequado de um posto de trabalho, porque muitas vezes nós não temos isso, né? O ergonomista sozinho não tem esse subsídio. Se você é um profissional da saúde, talvez tenha essa carência com a questão do projeto, com a questão de quantificação. Se você é um profissional da área de engenharia, talvez tenha dificuldade com a parte de saúde, de movimentos, com a parte biomecânica, mas isso pode ser complementado ao longo da nossa ação. O recado principal, né, e a dica principal desse vídeo é que o ergonomista invista um grande tempo do seu trabalho nas análises da atividade ou na ergonomia da atividade, entendendo de fato o que as pessoas fazem, como elas fazem, que instrumentos elas utilizam, o que na percepção delas é ruim, o que é bom dentro do seu trabalho, e a partir dessas informações que nós vamos coletando, nós vamos criando uma análise ergonômica muito mais completa, muito mais robusta e com muito mais chance de sucesso. A gente vê, infelizmente, um grande número de trabalhos que são feitos e depois a empresa tem que correr atrás de um novo profissional para refazer o trabalho, seja porque não atendeu itens legais, seja porque realmente não atendeu as necessidades das pessoas, e não adianta, né? Se eu não conseguir atender essa necessidade, as pessoas vão continuar sentindo dores, elas vão continuar queixando-se, afastando-se do trabalho ou, pior ainda, né, desenvolvendo as doenças ocupacionais. E tudo isso também se reflete para a empresa, como custos, como troca de pessoas, rotatividade e tudo que pode prejudicar uma situação de trabalho. Então é isso, pessoal. Queria mais uma vez agradecer para você que assistiu até agora. Espero que esse vídeo possa ter auxiliado de alguma maneira, que possa ter trazido um conhecimento novo, algo que você possa aplicar de fato na sua vida profissional, no seu dia a dia de trabalho. Quero convidá-lo, né? Se você não é inscrito, acabar se inscrevendo aqui no canal, você vai receber sempre em primeira mão essas informações, os nossos vídeos, as nossas publicações. Aqui embaixo, normalmente no vídeo a gente deixa a descrição também, o nosso site é thiagopegatin.com.br. Lá você tem muito mais conteúdo ainda, além dos vídeos, temos cursos de capacitação, temos espaços para discussão, enfim, temos uma grande quantidade de conteúdo para ergonomista, tá legal? Então eu fico por aqui, deixo mais uma vez um abraço e até um próximo vídeo.